Boa tarde, malta. Hoje vamos continuar o trabalho que fizemos na semana passada. Estivemos a falar dos princípios do treino. Hoje vamos falar um bocadinho mais sobre o overload, variabilidade, gestão de fadiga, diferenças interindividuais. Vamos também, aproveitamos já também para anunciar que vamos abrir um canal de YouTube. Brevemente estará disponível também os nossos vídeos nesse mesmo canal. Entretanto, vamos abrir também a possibilidade de vocês colocarem questões e depois nós tentamos responder, se forem muitas questões, até podemos fazer um vídeo com perguntas e respostas para responder às mesmas. Se forem poucas, a gente responde individualmente, ou em contexto de vídeo, ou diretamente nas plataformas de redes sociais. Entretanto, vou dar aqui a palavra ao Jorge para falar um bocadinho mais sobre o overload. No último treino também falámos, lá está, sobre o overload e a maneira como íamos fazer esse overload, dependendo da fase da época em que estamos, ou do exercício em si. Ou seja, se estivermos num momento próximo de competição e nos exercícios principais, possivelmente esse overload será sempre feito por carga, em vez de ser por repetições, e também deverá ser feito por frequência. Ou seja, como estamos mais perto do momento competitivo, essa frequência deverá aumentar, porque assim estamos a aumentar a especificidade do nosso treino perante a prova oficial. E perante os exercícios, imagina, exercícios suplementares, aqueles que eu faço de marombeiro para ganhar um bocadinho de massa muscular, como é que eu devo progredir esses mesmos? Esses mesmos também deverão ser progredidos não só por carga, mas por repetições. Se calhar o rep range em que vamos encontrar esses exercícios serão não na 1 a 3 repetições, mas se calhar nas 5, 6, 7 repetições no máximo. Enquanto os exercícios, por exemplo, suplementares, esses poderão até decair ao longo do treino, e à medida que nos aproximamos da prova, mas potencialmente esses se calhar avançaríamos com mais repetições ou mais sets, mas isso vai sempre depois depender da fase em que estamos na nossa época, ou seja, se estivermos mais longe da prova, esses exercícios acessórios vão ser mais importantes, acessórios suplementares vão ter um impacto maior durante o treino, e à medida que nos aproximamos de uma fase competitiva, esses vão sim caindo, bem como as repetições, o rep range em que estes vão ser trabalhados. Então pronto, resumindo, o princípio da sobrecarga, em contextos próximos de competição, essencialmente apostar na intensidade de carga que está na barra, que estamos a mover, exercícios de competição, exercícios mais longe da competição, ou mesmo já um bocadinho mais próximo, mas suplementares que a gente faça para manter massa muscular. Um intervalo de repetições um bocadinho mais extensivo, digamos assim. Exatamente. E a progressão, muitas vezes, em vez de ser por carga, ao contrário dos exercícios primários, é através do aumento do número de repetições, por exemplo. E, pronto, à medida que nos vamos aproximando, mantendo o princípio da especificidade, vamos retirando esses exercícios suplementares e mantendo aqueles chamados exercícios acessórios, ou special development, que são aqueles exercícios que nos podem ajudar a melhorar as zonas que nós somos mais fracos a produzir força nos exercícios primários, digamos assim. E esses mantêm-se até junto à competição. Ou se parte do padrão específico de certa modalidade, tipo good mornings, e que basicamente é parte do peso morto, e que também poderão... Peso morto e do agachamento se agacharem como eu, que é tipo um good morning squat, também vai ter um bom transfer. Pronto, então dentro do overload acho que estamos fechados. Passamos para variabilidade inter-sujeito. O que é que isto significa? Primeiro, e antes de mais, todos nós, se vocês já treinarem há algum tempo, vão ter noção que se calhar há exercícios nos quais recuperam mais depressa, outros mais devagar. E eu falando da minha experiência própria, o peso morto é aquele que claramente deixa mais, entre aspas, moça em mim. Ou seja, ao colocá-lo no meu planeamento semanal, tenho que o colocar o mais longe possível por exemplo, de um squat mais pesado ou de um outro exercício de membros inferiores mais pesado. Isto para me permitir uma recuperação maior. Por outro lado, eu posso fazer supino 3, 4 vezes por semana, está tudo bem. Posso agachar 3 vezes por semana, está tudo bem, não se passa nada. No entanto, se tentar fazer peso morto pesado mais do que uma vez por semana, esqueça. Não vai correr bem. Pronto, isto é a minha pessoa, outras pessoas serão diferentes, obviamente, mas é algo que vocês devem ter em atenção, que vai variar a quantidade de volume que vocês são capazes de explorar nos diferentes lifts, consoante a vossa antropometria, consoante como é que está a vossa nutrição, o vosso sono, ou seja, todos os fatores que influenciam a recuperação também vão influenciar esta variabilidade de tolerância ao estímulo de treino. Exatamente, as próprias alavancas. Basta se pessoas têm um tronco muito longo, ou agachar, a fazer principalmente high bar, aquele pico de torque na lombar lá em baixo, aquilo poderá causar problemas mesmo a nível de recuperação, e se agacharem pesado e peso morto muito perto um do outro, isso pode ter implicações dependendo do movimento que vem no dia a seguir, e se calhar não vão conseguir atingir os valores pretendidos em termos de cargas
que estava programado. E passando isso, se calhar um bocadinho para esta gestão de fadiga, também a parte da alocação de volume durante a semana, em que, ok, se vamos ter uma sessão pesada de agachamento e temos mais 6 dias para treinar, será uma boa ideia colocar uma sessão de peso morto pesado logo a seguir, ou se calhar intercalar com um dia mais leve de pernas, ou até intercalar com um dia de tronco, um dia leve de pernas e depois aí acrescentar um dia de peso morto pesado. Ou seja, a maneira como o volume total que a gente tem é distribuído ao longo da semana também é uma estratégia de gestão de fadiga, ou seja, intercalarmos dias mais leves entre sessões pesadas, de modo a conseguirmos de facto atingir o peso pretendido para aquela sessão, sem entrarmos em destreino e conseguindo de certa forma ter alguma progressão, sem ser muito grande, porque também o ideal não é estarmos sempre a treinar ao máximo, porque isso sabemos que é impossível, ou durante pouco tempo isso vai ser possível, depois poderá causar alguns constrangimentos ou até lesões, mas de facto perceber o volume total que a gente é capaz de ainda recuperar e assim distribuir semanalmente esse volume, de modo a que essas sessões pesadas a gente esteja com toda a disponibilidade possível para levantar as cargas necessárias. Ou seja, basicamente a distribuição de volume, o que nós queremos é carga de treino mais pesada no último treino da semana, digamos assim. Porquê? Porque se eu depois, no último treino da semana, tenho um dia de descanso ou 2, permite-me uma recuperação melhor do que se eu fizer no meu primeiro dia de treino da semana o treino mais pesado e depois queremos ter passado 2 dias ou 3 ou um outro treino igualmente pesado, é mais difícil. Ou seja, gerir o volume para essas zonas. Depois perceber individualmente quantas vezes é que eu consigo fazer ou o exercício de competição ou pequenas variantes no mesmo, porque, como eu disse há um bocado, há pessoas que conseguem fazer peso morto se calhar 3 vezes por semana que não têm problemas, e eu, se fizer 3 vezes por semana peso morto, de certeza que só uma delas é que vai entrar no espectro mais do powerlifting específico, digamos assim, e de cargas pesadas, a RPEs ou a percepções de esforço elevadas, digamos assim. Outra coisa importante que o Jorge também estava a falar na gestão de fadiga é não só o volume de treino, mas também a proximidade da falha. Nós sabemos que o treino à falha é mais fatigante de uma forma não linear, mas sim exponencial. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que eu numa série de 6 repetições, imaginem o meu 6RM, que é a carga com que eu faço 6 repetições máximas. Se eu fizer 3 repetições, vou ter determinada fadiga, mas se fizer 4, 5 e 6, a fadiga não vai crescer de forma linear, mas vai crescer de forma exponencial. Sim. O que é que isto vai limitar? Vai limitar a minha recuperação provavelmente para os dias subsequentes, porque o dano muscular associado será maior. Isto também é mais um fator a ter em conta e perceber que, se calhar, e eu quando estou em blocos mais de volume, digamos assim, que o objetivo é a acumulação de volume, talvez possa trabalhar um bocadinho mais próximo da falha, porque não tenho a necessidade de expressar tanta força, digamos assim, nos exercícios principais, e posso me dar um bocadinho ao luxo de trabalhar mais próximo da falha, até porque a nível hipertrófico isso também é vantajoso. No entanto, em alturas mais próximas da competição, em que eu quero desenvolver o meu skill técnico dos exercícios, aí é fundamental também sermos expostos a esforços elevados, mas com um rep range mais baixo, ou seja, menos repetições, porque 2, 3 acabam sempre por gerar menos fadiga ou menos dano muscular por unidade de série, e acima de tudo, porque eu tenho que trabalhar o meu padrão motor com as cargas mais próximas daquelas que vou ser exposto na competição. E agora que falaste na questão de fazer peso morto ou o que a gente é capaz de tolerar para determinados exercícios, por exemplo, se calhar em novices, ou o pessoal que não é tão treinado, a exposição, se calhar, a um peso morto 3 vezes por semana é muito mais fácil porque os 80% deles ou os 90% deles não vai causar o mesmo dano muscular do que os nossos 90% ou 80%. E aí, se calhar, mas aí temos um pau dois bicos, que é também a questão da novelty. Sim, ok. Repeated body effect, que é basicamente... Ok, eu estou a dizer novices, mas que já treinam, imagina, powerlifting há algum tempo e esse repeated body effect já explicamos o quê? Já foi um bocado mitigado, ou seja, o repeated body effect é basicamente a primeira vez que nós fazemos um exercício e ele vai nos causar um determinado tipo de DOMS, ou seja, de dorido, mas o continuar desse exercício, o dorido vai desaparecer ao longo do tempo, as adaptações continuam a existir, só temos a capacidade de nos proteger contra esse dorido. E o facto desses indivíduos também não treinarem há tanto tempo, um 90 ou uma série de 5 repetições a 80% de uma pessoa que agache 100 kg não vai causar o mesmo dano muscular de uma série de 5 repetições de alguém que agache 350. Ou seja, a quantidade de vezes que eles poderão fazer isso por semana também será diferente, porque
a quantidade de dano muscular associada é completamente diferente, porque as cargas são muito maiores. Mais uma coisa importante na gestão de fadiga é a seleção de exercícios também ao longo da semana. Ou seja, nós provavelmente no meio da semana o que podemos utilizar são exercícios que têm um peak torque em posições mais encurtadas do músculo, ou então utilizar resistência acomodativa ou isométricos, que são tudo Pausas, pausas, mas as pausas não podem ser lá em baixo. No pico. Não podem ser em long muscle length, tem que ser em short muscle length. O que é que isto significa? Significa que nós temos que olhar para os exercícios, perceber qual é o carácter de dano que eles podem ter e alocar para os treinos mais intermédios algo menos agressivo desse ponto de vista. Ou seja, se nós fizermos uma hip extension no GHD, é muito menos agressivo ou vai gerar muito menos danos de qualquer variação de peso morto. Good morning, que assim é mais fácil, as pessoas veem um good morning GHD é exatamente igual. O dano é que é diferente. O dano é totalmente diferente. Ou então, se fizermos alguma variante de um exercício primário, um exercício principal, resistência acumulativa também é uma boa opção. E isométricos também são uma boa opção porque todos eles geram menos dano muscular por unidade volumétrica. Okay? Portanto, isto é mais uma questão a ter em conta. E nós provavelmente vamos nos esquecer de algumas coisas que depois, em futuros vídeos, irão surgir novamente em relação a isto. Entretanto, diria que passaríamos ao princípio da variabilidade, da variação, aliás, do treino. Exatamente. Ou seja, se nós basicamente mantivermos sempre o mesmo estímulo de treino, as mesmas rep ranges, constantemente ao longo do tempo, o benefício que esse exercício nos vai dar vai sendo cada vez menor, ou seja, nós vamos esgotar os recursos que esse exercício, ou os benefícios que esse exercício nos podia dar ao longo do tempo. Não necessariamente deixarem de fazer peso morto, porque esse é o nosso exercício, peso morto, squat e bench, mas as rep ranges em que fazemos, ou a frequência com que o fazemos, ou por exemplo, os tempos, ou seja, 3 segundos de centro, 3 segundos de pausa, essas variações, principalmente lá está, nos pin squats ou pause squats, serem na zona em que a gente também é mais fraca, e essa variabilidade vai quase também mitigar o facto de um overuse ou trabalharmos a porção do exercício em que também somos mais fracos. Eu não sei se queres acrescentar. Queria só acrescentar, o que é que vos aconselho na questão da variação do estímulo de treino? É criarem uma base de dados de exercícios em que, imaginem, peguem no vosso agachamento e coloquem todas as variações que conhecem de agachamento que tenham algum transfer para o powerlifting, ou seja, agachamento com uma safety squat bar, tempo squats, pause squats na posição mais em baixo, pin squats, utilização de bandas ou correntes, ou seja, criem uma série de exercícios, percebam onde é que o desafio maior de cada um desses exercícios está, ou seja, eu se pegar numa resistência acumulativa ou se pegar numa pause squat no fundo do squat, digamos assim, o peak torque e a exigência máxima do exercício vai ser em pontos diferentes. Ou seja, é uma forma, por exemplo, de eu variar o estímulo de treino de um mesociclo para o mesociclo de treinos seguintes ou para a fase de treinos seguintes. Ou seja, tentem sistematizar esta informação porque isto vai-vos permitir depois perceber que variações é que vocês podem criar e perceber que tem de facto um cardápio de variabilidade enorme, gigante. Vocês pegam só num agachamento high bar e vocês têm tempos, têm pausas, têm tempos na descêntrica que podem manipular, têm tempos na fase isométrica em diferentes porções do levantamento que podem manipular, têm resistência acumulativa que podem manipular, ou seja, têm múltiplos fatores que podem fazer. Podem cortar amplitudes, ou seja, fazer pins. Há muita coisa que podemos fazer e pensem nisso e arranjem algumas estratégias para modificar o vosso treino ao longo dos blocos de treino, digamos assim. Outra coisa que acho que devíamos falar, porque alguns de nós se calhar até treinam outras pessoas e nunca pensámos se calhar muito nisso, principalmente na parte da gestão de fadiga ou quando estamos a implementar cargas, é o facto do life load, ou seja, uma coisa é nós estarmos o dia todo no sofá e chega a hora de treino e vamos treinar, outra coisa é termos um atleta ou nós mesmos temos uma carga de trabalho, ou que somos, trabalhamos no ginásio e estamos constantemente a mover peso de um lado para o outro, ou trabalharmos nas obras e é o dia todo um trabalho físico muito grande e isso vai ter impacto depois também na nossa capacidade de aguentar volume de treino e a intensidade. Isso também deve ser ajustado e individualizado depois a cada um de nós ou cada um dos nossos clientes. Também relativamente depois a esta parte da gestão da fadiga e variabilidade inter-individual, antes de virmos para aqui também estive a ver um estudo que
nós já sabemos que de facto fibras tipo 1 fatigam muito mais lentamente que fibras tipo 2. Agora, até que ponto é que isso acontece é que fiquei surpreendido. Eles basicamente já tinham dados de uma população grande e pegaram basicamente e dividiram uma população predominantemente tipo 1, predominantemente tipo 2. 2 horas antes deram uma refeição standardizada a todos. 1 hora antes do teste fizeram um teste de força máxima isométrico nos extensores do joelho e mediram o pico torque. 1 hora depois fizeram um protocolo de fadiga em que eles realizaram 3 testes do Wingate com 4 minutos de descanso entre cada teste. Basicamente, para quem não sabe o que é um Wingate? Para quem não sabe o que é um Wingate, são 30 segundos all out na bicicleta. Parece fácil, mas dá para vomitar, dá para chorar e se um é muito mau, 3 é bem pior, com 4 minutos de descanso. Após esse teste, eles analisaram qual é que foi o decay a nível de power output no teste da bicicleta. Decay é o declínio do power output. Basicamente, e o teste era standardizado porque a resistência da bicicleta é consoante o peso da pessoa. Ou seja, basicamente o teste é igual para toda a gente. E até aqui nada de especial, ou seja, os de fibras tipo 1 tiveram um power output, um decréscimo de 41%, até que vemos os de fibras tipo 2 tiveram 61%, ou seja, 50 vezes mais que os de fibra. 50%. Sim, 50% mais do que os da fibra tipo 1. E quando chegamos depois aos testes de força, em que eles iam fazendo no início a cada 20 minutos e depois o tempo ia sendo mais espaçado, os indivíduos de fibras tipo 1 conseguiram recuperar a força praticamente toda ao final de 40 minutos. Ou seja, ao final de 40 minutos a força dos extensores de joelho já era praticamente igual à baseline. Ao final de 20 minutos já nem era estatisticamente significativa. Quando olhamos para o pessoal de fibras tipo 2, aí a força deles do knee extension, passado 5 horas, ainda não era estatisticamente ainda era estatisticamente significativa. Inferior ao baseline. Exatamente, ou seja, passado 5 horas, estes indivíduos ainda não conseguiam expor toda a sua performance a nível de força. Eu sei que isto é um teste de bicicleta, mas se pensarmos isto para o powerlifting, em que a bicicleta é puramente concêntrico, e no powerlifting temos quase sempre uma fase excêntrica, tirando o deadlift, e que as fibras tipo 2 ainda por cima têm mais suscetibilidade a dano num exercício excêntrico, isto poderá ter muitas implicações em indivíduos que se calhar programamos um squat everyday program, em que eles se calhar não vão ter capacidade para recuperar. Isto é só especulação, porque o teste de bicicleta só foi até 5 horas e não foi feito nenhum teste a nível de força, mas qual então o tempo em que cada indivíduo deve recuperar entre séries? E se um indivíduo é exposto se calhar a 6 séries e é predominantemente tipo 2, se calhar nas últimas, tanto começámos num RPE de 7 e acabámos se calhar num RPE de 10, o que não é o objetivo. Isto obviamente nós não conseguimos fazer um transfer direto para a prática de powerlifting, mas podemos criar algumas hipóteses. Ou seja, apesar da componente excêntrica no exercício de powerlifting ser claramente submáximo, ainda assim, tendo essa componente excêntrica, o indivíduo fica mais suscetível a dano. Se a proporção de fibras tipo 2 para fibras tipo 1 dele for muito maior, mais suscetível a dano talvez fique, talvez não há estudos nesse sentido, mas podemos especular com base neste estudo que a sua capacidade de produção de força vai diminuir mais rapidamente. Ou seja, se calhar ele, não, como o Jorge disse bem, não vai conseguir acumular tanto volume de séries de qualidade, digamos assim, naquela sessão. E se calhar e também se calhar nem vai conseguir aguentar tanta frequência. E já pode ser prejudicial esse volume a mais, já pode não ser capaz de recuperar e já estamos a bater no ceguinho. Para vos dizer que vocês podem ver alguém que agache todos os dias ou que agache 4 vezes por semana com um volume insano e para além de não saberem se estão sob o efeito de outras ajudas externas, também não sabem qual é que é a disposição de fibra. Força! Não sabem qual é que é o tipo de fibras dele, não sabem qual é que é o historial de treino dele, não sabem quanto próximo da falha é que ele está a treinar, ou seja, há muitas variáveis que vocês não vão conseguir perceber e que têm impacto muito grande na recuperação do indivíduo, não sabem qual é a carga stressora do dia-a-dia dele, ou seja,
Há muitas coisas aqui para contemplar, mas só para vos dar a ideia que isto é mais um fator que talvez seja bastante importante nesta gestão. Vai ser difícil de mensurar as coisas, mas de facto coloca tudo num ponto de vista em que até que ponto é que este indivíduo, se calhar, depois de um agachamento pesado, consegue fazer uma sessão moderada, passado 48 horas, depois de tanto trabalho excêntrico e com cargas pesadas, por exemplo, de um agachamento. Se calhar o peso morto não vai interferir tanto porque toda a gente larga a barra, mas de facto coloca tudo num ponto de vista e até que ponto é que certos indivíduos deverão fazer high volume training, se calhar numa fase longe de uma prova em que até acumular fadiga e ir para além do teu MRV até pode ser benéfico. O Jorge está aqui a referir-se a um conceito teórico que define a nossa capacidade máxima de tolerar o volume de treino ao qual somos expostos, mantendo alguma progressão ou pelo menos não perdendo as adaptações que temos. Ou seja, se nós ultrapassarmos determinado limite de treino, determinado limiar, vamos começar a ficar mais fracos. Vamos andar todos rebentados e o treino é claramente contraproducente e deve ser um aviso claro de que, ok, temos que mudar a forma. Se fizeres tipo acima do teu MRV tipo uma semana e depois descansares, fizeres o deload, tens aí a super compensação. Agora de forma contínua. Poderás não ter, mas o que é que isto quer dizer? Significa que é uma estratégia high risk, high reward. E talvez high reward, ou talvez não há, lá está, não temos data suficiente para afirmarmos isso. No entanto, poderemos sempre especular que se estivermos mais próximos de competição, nem sequer experimentem, porque o risco claramente é muito grande e não sabem qual é que vai ser o outcome. E os lifts no ginásio vão baixar todos, não é? Sim. E o próprio sentir-se confiante com uma carga, estão a 2 semanas ou uma semana da prova e uma carga que era fácil, de repente está difícil, vocês vão chegar à prova e vão estar... Vai, não vai, não sei, isto não tem dado. E se calhar o melhor é chegar a uma prova completamente confiante de que aquilo é para levantar. Claro que isto são outras questões mais, se calhar até em fases off-season, e não é para toda a gente experimentar isto, e o experimentar não é, ok, esta semana vou passar o meu MRV. Se calhar é perceber mais ou menos que a partir de, imaginemos, 16, 7 semanais, a pessoa já se sente que torna-se difícil de recuperar, ok, então vamos começar este bloco de treino, por exemplo, a 14 séries, semana a seguir 15, 16, 2 semanas a 16, depois tentar aí uma de 17 ou 18 sets semanais e ultrapassar aí o nosso teórico limite a MRV e a partir daí um deload para ter depois uma super compensação e aí receber todas as adaptações que queremos tirar. A verdade é que não sabemos. Lá está. Mas já houve casos de hipertrofia sem treino passado uma semana. Já houve hipertrofia compensatória, digamos assim, a comprovar um bocadinho esta teoria da supercompensação, digamos assim. Comprovar, entre aspas, ou a dar força. A dar um thumbs up, digamos assim. Mas também eram gajos não treinados, acho eu. Então, e vale o que era vale. com BFR, era com Blood Flow Resistance Training, ou Resistance Training, aliás. Mais uma coisa importante que o Jorge falou na questão da competição, e ele falou de fatores de confiança, os fatores psicológicos são muito importantes também nesta abordagem aos princípios do treino, isto porque se vocês forem alguém que fica muito aborrecido de fazer um treino muito semelhante, a vossa necessidade, se calhar, de variação de mesociclo de treino, se calhar será maior. Para quê? Até pode não ser a melhor estratégia para vocês ficarem mais fortes mais rapidamente, mas pelo menos vai-vos manter a treinar e vocês vão aderir ao plano de treinos ou ao vosso processo de treinos, e isso a longo prazo ganha a estratégia mais ideal. E é isso que a malta também tem que ter noção, é que às vezes o que é ideal ou que pode ser melhor a curto prazo, a médio e longo prazo poderá ser um tiro no pé. Portanto, estes fatores psicológicos, se bem que normalmente assim, se a pessoa melhorar e se sentir que está a melhorar, os fatores psicológicos também dão um thumbs up e a pessoa até nem se importa de fazer sempre a mesma coisa. Depois, quando a coisa começa a correr para o torto, é que diz, não, está tudo mal, vamos ter que mudar. Portanto, só mais uma chega aqui em relação a este tópico. Acho que relativamente aos princípios do treino estamos fechados. Portanto, só mais uma questão importante. O David Carvalho colocou-nos uma questão interessante no Instagram, decorrente do último vídeo que nós fizemos, e que perguntou se, primeiro, e se esquecêssemos as rodelas na parte do treino de força, às vezes, e utilizássemos isometria contra um objeto inamovível, no chamado sticking point. Ele diz que pergunta isto, não sabe se será bom, se fará aumentar a complacência musculotendinosa, ou seja, diminuir a rigidez / stiffness desta unidade musculotendinosa ou não, e reduzir a capacidade de transmissão de força do tendão. A primeira coisa é que o exercício isométrico, principalmente com percentagens de contração voluntária máxima elevadas, ou seja, acima de 70%,
tende a aumentar a rigidez do tendão e não a diminuir. Este é o primeiro fator. Isto poderá ser bom, quer do ponto de vista de adaptações que permitam o tendão ficar mais saudável / resiliente, digamos assim. Também poderá melhorar a sua capacidade de transmissão de força às alavancas ósseas e diminuir aquilo que chamam o atraso eletromecânico. Mas mais importante do que tudo isto, o treino isométrico nos sticking points pode ter vantagens e pode ter desvantagens. Algumas vantagens, e desde já são indubitáveis, é que uma pessoa no sticking point, se tentar mover contra uma resistência inamovível, a quantidade de força que vai produzir vai ser sempre muito maior do que se fizer, por exemplo, um pin squat, que depois tem uma fase concêntrica, ou seja, está limitado pela capacidade de força concêntrica que o indivíduo consegue produzir. Enquanto num isométrico puro, o indivíduo vai estar limitado pela sua força isométrica, e se nós formos ver se vocês forem pegar na literatura e verem o modelo teórico da capacidade de produção de força de uma fibra muscular, ela quando está a velocidade zero, consegue produzir sempre muito mais força do que quando a velocidade, mesmo que a velocidade concêntrica seja lenta. Ou seja, isto significa que nós com o treino isométrico podemos conseguir adaptações neurológicas do ponto de vista de coordenação inter e intramuscular, ou seja, a capacidade de melhorar o recrutamento das unidades motoras naquela amplitude, diminuir a interferência da musculatura, da ativação da musculatura antagonista naqueles pontos, e então podemos de facto melhorar muito a nossa capacidade de produção de força naquele ponto. E isto poderá ser extremamente benéfico para nós darmos um boost aos nossos levantamentos. Outra das vantagens é claramente a isometria deixa muito menos dano muscular e é um tipo de contração muscular mais económica, entre aspas, e que nos ângulos em que é trabalhado, ou seja, à volta ali dos 20, alguns estudos falam em até 50 graus, se for treinado a uma amplitude muscular mais longa, digamos assim, mas podemos especular que à volta dos 20 graus acima e abaixo do ponto de isometria onde foi trabalhado, as articulações vão ter adaptações muito positivas e favoráveis na capacidade de produção de força. No entanto, tem claramente algumas desvantagens. Desvantagens como, primeiro, mimetizar o setup, ou seja, imaginem que eu quero mover uma barra, eu falho no supino a tirar a barra do peito, ou seja, tenho que começar no peito a fazer força contra uma resistência inamovível. Primeira coisa é, eu vou conseguir criar o mesmo arco, o mesmo setup, o mesmo tipo de brace, quando faço uma descida excêntrica, faço uma pausa no pino para eliminar o reflexo miotático e depois, tento mover a carga de forma mais explosiva possível. Provavelmente não vou conseguir mimetizar esse setup e então isso poderá ser uma das desvantagens, ou seja, o skill, a minha capacidade de percepcionar a minha estabilidade, a minha posição corporal no espaço, pode ser menos benéfica neste tipo de trabalho isométrico puro. Outra coisa mais chata, digamos assim, é que eu num pin squat ou num pin bench consigo ver a progressão de carga, ou seja, é fácil monitorizar como é que eu progredo. Na parte isométrica, a não ser que eu tenha uma plataforma de forças debaixo de mim, eu não vou conseguir ter essa noção. Portanto, deixo-vos aqui alguns prós e alguns contras. Não vos estou a dizer façam só isto nem façam só aquilo. Experimentem as abordagens e digam-nos como é que correu. Pode ser uma coisa interessante. Provavelmente nós próprios também poderemos fazer isso e experimentar e dizermos como é que correu. Uma forma de monitorizarem na questão da isometria é verem como é que o vosso main lift evoluiu. Também pode ser uma forma de monitorização. Sim, eu cheguei a usar nesta última prova a parte dos isométricos no dia do meio, que é o dia que, para não ser fatigante, conseguimos adaptações neurais, que é basicamente o que a gente pretende numa fase de prova, não criamos fadiga, e mal não vai fazer. A verdade é que mal não vai fazer, não vamos gastar assim tanto tempo de treino. Se estamos exatamente na posição a nível de arco e assim, talvez não, e se não tivermos uma rack presa ao chão também é complicado, mas acho que não vamos estragar nada dos nossos levantamentos e a verdade é que nós vamos conseguir grandes adaptações a nível de ganhos de força com praticamente zero fadiga. Poderá ainda ter algum efeito PAP, que também é altamente individual e também não é melhor entrar por aí. Algo especulativo. Mas malta, pronto, aproveitem, lancem as vossas questões, nós teremos todo o gosto em responder. Aquilo que não soubermos responder no imediato, iremos estudar, indagar e iremos chegar a uma conclusão. Não digo uma conclusão definitiva, sim, mas vamos traçar hipóteses, traçar cenários e dar-vos a resposta que somos também capazes. Foi por isso que começámos, não é? Foi por isso que começámos, que é para todos nós conseguirmos evoluir e levarmos o powerlifting para a frente em Portugal. Ok? Corta! Corta o Bruno!